boa noite. Você fica agora com o que é destaque em Minas nesta quinta-feira. Corpo de adolescente morta por namorado enterrado no sul do estado. De janeiro até junho deste ano, o telefone 180 já registrou quase 6.500 denúncias de violência contra mulheres. E os idosos devem movimentar 20% da economia no país em 2050, segundo pesquisa do IBGE. Eleições 2018. Hoje encerramos a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas e receberemos Alexandre Flack, do PCO. E no esporte, vitória do América contra o Sport. Empate do Cruzeiro com o Grêmio e a preparação do Atlético para o jogo de logo mais contra o Vasco. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi enterrado hoje o corpo de uma adolescente que foi estrangulada até a morte pelo namorado em Pouso Alegre, na região sul de Minas Gerais. O jovem chegou a negar as acusações, mas depois confessou o crime e disse aos militares que agiu por ciúmes. Casos como este têm crescido no estado. Até junho deste ano, o 180-180, telefone de denúncias de violência contra mulheres, foi acionado quase 6.500 vezes. As marcas pelo corpo registram a violência que esta mulher já sofreu. Durante os 10 anos que permaneceu casada, ela conta que apanhava do marido e que tinha medo de denunciar o companheiro ou sair daquela situação. Medo, né? Medo de não conseguir criar minhas crianças sozinha. Eu fui muito espancada, muito humilhada, tudo de ruim que você pode imaginar aconteceu comigo. Ela conseguiu se mudar e hoje ajuda outras mulheres que sofrem agressões dos companheiros. O trabalho é realizado por meio de uma associação coordenada por Jutai Nogueira, na comunidade do Morro das Pedras. A casa atende hoje de uma forma bem apertada, coletiva, 150 mulheres. Nós não podemos ultrapassar esse número, né? Infelizmente, mas nós queremos ampliar isso. Queremos ampliar porque a gente entende que você tem que combater a violência no núcleo dela, sempre prevenindo. Porque depois que as balas já estiverem no chão, não adianta ir lá só contar. Este projeto e tantos outros ajudam a evitar que os números de feminicídios continuem aumentando aqui no estado. O jornalismo da Band Minas vem acompanhando casos recentes, onde houve a morte ou a tentativa de assassinato de mulheres por motivos ligados a relacionamentos. Hoje, uma adolescente de 15 anos foi enterrada em Pouso Alegre, no sul de Minas. Luísa Retucci da Silva foi morta pelo namorado. Ela foi encontrada sem vida e seminua na zona rural da cidade, com marcas de estrangulamento no pescoço e indícios de que foi estuprada antes de morrer. Até junho deste ano, a Central de Atendimento à Mulher, o telefone 180, recebeu mais de 1.700.000 ligações de várias partes do país. Desse total, surgiram mais de 73 mil denúncias, 6.500 só aqui de Minas Gerais. Mas estes números podem ser ainda maiores. A gente não consegue aferir os casos de subnotificação, mas pela experiência, como ela nos procura, às vezes, depois de várias violências, a gente sabe aí que tem um histórico aí de subnotificação. E existe essa possibilidade legal em alguns crimes, da mulher em situação de violência representar na delegacia e depois desinteressar aí do procedimento e realmente são casos corriqueiros. Coordenadora de um centro de apoio que atende mulheres em situação de violência, Kate Rocha acredita que uma série de fatores fazem com que as mulheres não denunciem casos de agressão. Existe uma dificuldade de entender que processo é esse, por onde ela vai passar, qual percurso ela vai fazer para chegar até a lei. Ela tem realmente os direitos, o que ela ganha, o que ela perde. Muitas vezes tem uma dificuldade de entender o processo jurídico, a justiça é muito distante da população comum. Uma outra questão é o medo mesmo. De como ela não tem a certeza de que caminho e que isso vai ter uma resolutividade, ela vai ter um medo, às vezes, de tomar esse passo, esse primeiro passo. E, por fim, do nosso sistema, machista, patriarcal, isso dificulta muito as mulheres também compreender que lugar é esse que elas estão, da submissão, muitas vezes, que é nos posta, nos colocado. Então, acredito que esses pontos são importantes, a dependência financeira, a dependência emocional, todos eles podem ser agravantes.
Um homem que tentou matar a ex-companheira foi condenado a 14 anos e 1 mês de prisão. O caso aconteceu em 2016. No tribunal, o suspeito alegou que discutiu com a mulher para que ela parasse de beber, quando ele decidiu atear fogo nele mesmo. Mas as chamas acabaram atingindo a vítima. A mulher teve 30% do corpo queimado. Depois de 9 dias de cativeiro, um empresário e um motorista foram libertados pela Polícia Civil em Betim. De acordo com a polícia, as vítimas que foram torturadas haviam sido atraídas para a capital para realizar a compra de um ônibus. Mas o negócio, na verdade, era uma emboscada. Depois de passar 9 dias em cativeiro, é difícil conter a emoção de estar livre. O seu Oliveira é empresário do ramo de transporte. Ele e um motorista vieram de Águas Lindas, no estado de Goiás, para Betim, na Grande BH, para fechar um negócio. O empresário havia visto um anúncio na internet. A oferta era atraente, 25 ônibus por R$600 mil. Mas, na verdade, tudo não passava de um golpe. O empresário e o motorista foram sequestrados na BR-381 em Betim, local onde seria feita a negociação. Marcou no posto, aí já marcou 2 quilômetros na frente do posto, aí eu já fiquei até falei com o meu motorista brincando, falei, isso aqui está parecendo sequestro, porque todo empresário de ônibus marca dentro da garagem do ônibus, não marca. Mas aí o cara já estava chegando perto de mim, já entrou dentro do carro, no banco traseiro. Aí quando nós andamos mais ou menos na faixa de 5, 6 quilômetros, aí ele tirou a arma, apontou para mim e falou, perdeu. Aí dessa hora para cá foi só tortura e tristeza. Familiares e outras pessoas próximas às vítimas não faziam ideia sobre o sequestro. Do cativeiro, o empresário pediu que a secretária realizasse 2 depósitos na conta dos criminosos. As quantias somam R$250 mil. Os bandidos trocaram as vítimas de cativeiro 4 vezes durante os dias de sequestro. O último imóvel utilizado por eles em Betim despertou a desconfiança da polícia, que começou a investigar a movimentação. Eu determinei que separasse uma equipe fosse por trás do sítio, através de um matagal que havia lá, e a outra equipe foi pela frente. Eu fui pela frente junto com mais outros policiais. Só que a gente imaginava que eles estavam no fundo do sítio, em outra casa, e não na frente. Logo que a gente entrou, a gente deu de cara com eles, porque não dava para ver de fora nem dos lados. E aí houve a troca de tiro. Além das vítimas, 11 pessoas estavam no local. 2 homens conseguiram fugir. Um bebê e um adolescente de 15 anos foram encaminhados ao juizado de menores. 4 mulheres e 3 homens foram presos. Todos já tinham passagens na polícia por tráfico de drogas e alguns por homicídio. Outros também tem os que sacaram dinheiro, tem os que emprestaram a conta e tem outros que planejaram. Tem inclusive gente de dentro da cadeia que a gente conseguiu analisar algumas mensagens trocadas no aplicativo de celular que demonstram que quando os 2 autores fugiram, um dos 2 autores fugiram, uma pessoa de dentro do presídio ficava se comunicando com uma das mulheres, passando informação. Então, ela passava informação do rapaz que tinha foragido para o cara de dentro da cadeia. E depois do intervalo, continuamos com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado que não participaram do debate. Hoje no nosso estúdio, Alexandre Flack, do PCO. Adalclever Lopes, do MDB, confirmou a candidatura ao governo de Minas no lugar de Márcio Lacerda, que deixou a disputa no início da semana. Adalclever era vice na chapa encabeçada por Lacerda e agora assume a campanha da coligação. Eleições 2018. Hoje nós encerramos a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado que não participaram do debate promovido pela TV Band Minas, porque os partidos nos quais são filiados não têm representação mínima de pelo menos um parlamentar no Congresso Nacional. Ficou acordado então entre todos os candidatos e a TV Band Minas que esses políticos serão entrevistados aqui no Jornal Band Minas durante 6 minutos para apresentarem as propostas para o governo de Minas. As perguntas que serão feitas aos candidatos foram escolhidas pelos jornalistas da emissora, seguindo o mesmo padrão editorial utilizado no nosso debate. O terceiro a ser entrevistado é o candidato Alexandre Flack Domingos, do PCO. Ele é natural de São Paulo, tem 48 anos, é advogado especialista na área trabalhista e concorre ao primeiro cargo político. Boa noite, candidato. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigado.
Bom, a primeira pergunta é por que o senhor decidiu ser candidato, né, ao governo do estado? Por que o senhor quer ser governador de Minas Gerais? O tempo do senhor começa a ser contado agora. Pois não. No PCO, o PCO é um partido operário, onde todas as decisões e as ações são fruto de uma decisão coletiva. Então, a nossa candidatura não é a minha candidatura pessoal, é a candidatura do partido. Nós temos, e nós levamos muito a sério a questão partidária, tanto que nós estávamos fazendo agora, no início da semana, um seminário e uma conferência nacional onde foram decididos os pontos básicos da nossa campanha eleitoral no Brasil inteiro. E outra característica do PCO é ser um partido que olha a situação de uma forma muito concreta e muito realista. Então, a nossa campanha está totalmente dedicada, assim como a dos demais companheiros do PCO, à luta contra o golpe de Estado que nós estamos vivendo. Esse golpe que foi inaugurado com o impeachment da presidenta Dilma e que se aprofundou de maneira muito intensa com a prisão arbitrária do presidente Lula. O fato do próprio presidente Lula estar como candidato disparado, o mais querido e popular, e estar preso em situações juridicamente muito questionáveis, já demonstra a necessidade de que todas as campanhas se voltem contra esse problema. Nós acreditamos que não há muita possibilidade, não há muito espaço até para grandes interpretações programáticas e detalhes daqui e ali, se nós estamos vivendo uma situação geral onde a própria Constituição não está valendo como deveria. Agora, candidato, Minas Gerais enfrenta a maior crise financeira de todos os tempos. Inclusive, no início dessa semana, tivemos aqui na capital vários prefeitos, né, reivindicando, pedindo repasse de verbas, esse repasse que não estaria sendo feito. Agora, o senhor eleito, como você vai fazer para resolver essa questão das finanças no estado? Então, essa é uma das questões que envolve justamente o golpe que nós estamos vivendo. Até o final do governo do PT, nós tínhamos uma situação completamente diferente. Houve uma precipitação do Brasil numa crise econômica sem precedentes, que preparou o impeachment da Dilma. E essa situação levou a um momento em que os golpistas não conseguiram tirar o Brasil dessa crise econômica. E, obviamente, essa crise se reflete em menor arrecadação e se reflete também no estrangulamento das finanças do Estado. Minas Gerais, particularmente, sofre com isso, porque o governador de Minas é do PT e sempre apoiou, na linha de frente, apoiou tanto a Dilma como a defesa do Lula, né? Então sofre todo tipo de retaliação por isso. E, inclusive, também aqui nós detectamos várias situações em que já estaria sendo preparado o mesmo tipo de golpe que a Dilma sofreu. Então, graças a essa situação, o governo de vários estados, e inclusive aqui em Minas, ficaram contra a parede, né? Então, nós entendemos que é o momento de todos estarem atentos a essa situação, que ela altera todo o quadro político de uma forma completamente diferente daquilo que nós vivemos de 88 até 2014. Então, nós estamos hoje numa situação completamente diferente e atípica, e nós temos que estar lutando com base nessa situação concreta. Candidato Alexandre Flach, o governo do estado ainda não está em dia com o pagamento das parcelas do Programa Estadual de Transporte Público para Estudantes, não é? Com isso, estudantes de vários municípios, inclusive, estão tendo dificuldade, né, para percorrer aí longas distâncias até as escolas. Agora, o senhor eleito, o que pretende fazer para melhorar o transporte escolar, não só de crianças, mas também adolescentes que estudam no sistema público de saúde, de ensino, melhor dizendo? O programa do PCO se baseia em algumas características bem próprias. Nós consideramos que o Estado fica estrangulado na parte financeira, porque aproximadamente 40% da arrecadação é voltado para pagamento de juros e pagamento de bancos em geral. É o que nós chamamos no PCO de Bolsa Banco. Então, esses bancos aí, eles estão sugando todas as finanças em nível nacional, em nível estadual e inclusive municipal. Diante dessa situação,
a primeira coisa a ser feita é deixar de pagar esse tipo de dívida, porque os banqueiros têm muito menos direito do que a população aos recursos que são fruto do trabalho da população. Dentro dessa situação, nós entendemos que não só o transporte de estudantes, mas o transporte em geral tem que ser público, estatal e gratuito. O senhor tem menos de 1 minuto para uma resposta rápida. Com alto índice de desemprego, o número de contratos de planos de saúde em Minas caiu 7%. O que o senhor pretende fazer para reforçar o atendimento da saúde em Minas Gerais? Saúde também, nós defendemos o programa do partido, que prevê a estatização do sistema de saúde como um todo. Estatização que não envolve a burocracia simplesmente, mas que coloca o sistema de saúde dentro a gestão do sistema de saúde aos interessados. Então, os funcionários dos hospitais, as pessoas que utilizam aqueles hospitais é que devem gerir esse sistema estatizado. Ok, candidato, o tempo do senhor então acabou. Muito obrigada por ter vindo aqui no Jornal Band de Minas. Tudo de bom para o senhor. Nós é que agradecemos. Candidato Alexandre Flack, do PCO. E você vai continuar muito bem informado sobre a corrida eleitoral. Nas próximas semanas, você também vai conhecer os vices nas chapas dos candidatos ao governo do estado. Serão feitas entrevistas ao vivo no nosso jornal e matérias especiais gravadas para a rádio Band News FM. Belo Horizonte caminha para ser a capital da geração prateada, formada por idosos ativos, produtivos e em plena capacidade de consumo. Esses dados são de uma pesquisa do IBGE e o mercado brasileiro precisa se preparar para atender esse público, que deverá representar 20% do poder de consumo no país dentro de 30 anos. Dados do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatísticas apontam que em 2050, 20% do consumo será movimentado pelos 68,1 milhões de consumidores acima de 60 anos. No Brasil, eles já movimentam um mercado anual de 1,6 trilhões de reais. As pessoas vivendo mais, a gente está vendo que esse público hoje está muito ativo, é muito mais ativo que antigamente. Então ele participa da sociedade de uma maneira muito positiva, ele faz as compras, ele está trabalhando ainda, então às vezes é ele que sustenta a família nessa crise que nós estamos vivendo. Puxando apenas para o nosso estado, segundo estudo encomendado pela CDL-BH, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, 69% dos mineiros com mais de 55 anos planejam a velhice, focando em não depender de ninguém. E o plano vai dando certo, já que a cada 10 mineiros com mais de 55 anos, 6 possuem renda individual, o que significa mais de 50% do sustento familiar. A principal fonte de renda dessa faixa etária até os 64 anos é o trabalho profissional, com 52%. A aposentadoria vem em segundo lugar com 28%. A CDL pretende acionar o governo do estado, a prefeitura da capital e outras entidades de classe e representantes da sociedade civil para, em conjunto, planejar ações voltadas para melhor atender esses consumidores. De acordo com o vice-presidente da entidade, em mais ou menos 5 anos, BH também será a capital da geração prateada. A previsão no estudo do IBGE é que esse público 60 a mais, ele seja maior que as crianças e adolescentes até 14 anos. Então, esse público vai estar aí na nossa vida de uma maneira diferenciada. Dona Maria Lúcia é um exemplo disso. Psicóloga, ela já passou dos 60 anos, mas conectada à tecnologia, usuária de smartphones e tudo o que eles oferecem, ela não pensa em parar de trabalhar por agora. O que eu mais uso é o meu notebook, porque eu preparo tudo lá, né? Atualmente a comunicação por meio do WhatsApp é uma palavra de ordem, tudo vai e vem por WhatsApp, então eu uso muito o smartphone. Eu tenho muito cliente fora, né, de Minas, de Belo Horizonte em especial. Então atendo direto por Skype, Zoom, WhatsApp, Face, o que você quiser. E ainda de acordo com o estudo, Dona Maria Lúcia está longe de ser a exceção. 80% da geração dela em Minas Gerais possuem computador, 59% tem Smart TV e 90% possuem smartphones. O WhatsApp e o Facebook são as redes sociais preferidas deles, o que pode continuar refletindo
refletindo positivamente no mercado de uma forma geral. Eu acho que eu sou hiperativa de nascença. Pessoas apressadas gostam de coisas que viabilizam. Eu gosto de fazer muita coisa. E o meu trabalho sempre foi muito gratificante. Eu sempre trabalhei por prazer, por alegria. Eu não trabalho por obrigação. Então eu vou trabalhar até os 90, certamente. Mais 30 anos, sem dúvida alguma. Isso aí. O Ministério Público de Contas de Minas Gerais entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado contra o prefeito Alexandre Calil. O MP pede a devolução de quase R$129 mil aos cofres públicos, gastos em 4 fretamentos de aeronaves. Por meio de nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada pelo TCE. Depois do intervalo, tem as dicas da nossa agenda cultural. A gente fala agora de futebol. O Cruzeiro visitou o Grêmio e, mesmo poupando titulares, voltou com empate em 1-1. Quem conta os detalhes da partida é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Pois é, como você falou, né? O Cruzeiro poupando muitos jogadores. Thiago Neves, Robinho entraram só no segundo tempo. Nós estamos vendo o lance aí. Mas o Cruzeiro realmente estava na frente, com uma casquinha, como a gente diz, né? Um passe do Barcos de cabeça, e aí o Bruno Silva fez realmente um golaço. O Cruzeiro marcava muito bem, o Grêmio tendo muitas dificuldades, mas aí no segundo tempo esse Everton, que foi convocado para a seleção, tá jogando demais, fez um golaço aí e acabou empatando o jogo. E no finalzinho o Egídio fez um pênalti, aí o Luan foi bater, o Luan já não é um grande cobrador e o Fábio tá num momento espetacular, fez uma outra grande defesa, é o 4º pênalti seguido dele, e aí se a gente for analisar, um resultado muito bom, né? Poupando jogadores e empatando no Sul, que é muito complicado, então o Cruzeiro volta com um pontinho. Agora já o América, a gente venceu o Sport por 2-0, fora de casa. André, a vitória do Coelho, com isso ele se manteve na 10ª posição. Exatamente, uma posição muito boa para quem pensa em fugir da zona do rebaixamento. Então tá no meio de tabela, a gente tá vendo os gols aí, o América realmente foi implacável com o Sport, que tá 10 jogos sem vencer. Então o Sport vinha desesperado aí no segundo tempo, o América foi letal e sai com um resultado muito importante porque era um confronto direto. Ok, André, obrigado, boa noite para você. E logo mais o Atlético encara o Vasco, tá? No Independência pelo Brasileirão. Amanhã a gente traz tudo para você, o resultado, claro, inclusive. Agora é hora de programar o seu fim de semana com dicas da nossa agenda cultural e a gente já começa com as estreias do cinema. Ação e comédia no filme Meu Ex é um Espião. A história de 2 melhores amigas que embarcam numa atrapalhada aventura de espionagem pela Europa, depois que o ex-namorado de uma delas se revela um agente secreto caçado internacionalmente por assassinos. Ainda no clima de amizade, o filme Te Peguei. A história de 5 amigos extremamente competitivos que desde a primeira série se envolvem durante um mês em um jogo insano de pega-pega, em que vale tudo. A comédia mostra até que ponto algumas pessoas são capazes de chegar para vencer. E ainda a ascensão e queda do mais temido traficante do mundo, Pablo Escobar, e o relacionamento perigoso dele com a jornalista mais famosa da Colômbia, por meio de um reino de terror que dividiu o país. No palco, Fernanda Montenegro apresenta uma leitura dramática do livro Nelson Rodrigues por ele mesmo, de autoria de Sônia Rodrigues, filha do escritor. As sessões acontecem no Grande Teatro do Sesc Palladium, sábado às 9 da noite, domingo às 7 da noite. Os ingressos custam a partir de R$20 a inteira. A capital mineira vai ser palco de estreia de show em homenagem aos 60 anos da Bossa Nova, com Paula Morelenbaum, que trabalhou durante 10 anos como vocalista e solista com Tom Jobim. Já se apresentou no Japão, Europa, Canadá e Estados Unidos. Nos anos 90 iniciou a carreira solo. Nesta sexta e sábado às 9 da noite no Cine Teatro Brasil Valorec. Ingressos a partir de R$25 a meia entrada. O Grupo Corpo se apresenta em dose dupla na capital. São 2 coreografias criadas com 25 anos de distância uma da outra, que compõem o programa da temporada nacional do grupo. O espetáculo 21, de 1992, e Gira, criação de 2017. Encenados pela primeira vez em sequência, a dobradinha no palco é um raro privilégio para o público. Programe-se, divirta-se. Para rever o nosso jornal, acesse youtube.com/TV Band Minas. Para vocês, uma excelente noite. Até a próxima.